guarda compartilhada entrou em vigor no ano passado e deve ser adotada como prioridade pelos tribunais brasileiros. Mas quando um dos pais descumpre a ordem judicial, fica sujeito a punições. Na separação dos pais, a guarda dos filhos é o principal ponto a ser discutido. Começou a valer no ano passado o modelo de guarda compartilhada como prioridade. E dessa forma, pai e mãe dividem por igual o tempo com o filho. Até 2012, quase 7% dos pais optavam pela guarda compartilhada. 85% das crianças ficavam com a mãe e 5% com o pai. Recentemente, a Justiça do Pará concedeu a primeira guarda compartilhada no estado desde a promulgação da lei em dezembro do ano passado. Com a decisão, os pais deveriam dividir o convívio com a criança, mas o pai alega que a ex-mulher está descumprindo a determinação da Justiça e impedindo que ele também fique com o garoto. Por telefone, Marcelos conta que tem dificuldades para ver o filho. Como pai presente, que sempre fui, eu sinto muito a falta do meu filho. Também por telefone, Márcia diz que o filho precisa de cuidados especiais e que nunca privou Marcelos de conviver com o menino. Em juízo foi feito um acordo de visitas que está sendo cumprido até hoje e esse acordo nunca foi questionado pelo pai. E o pai visita a criança 2 vezes por semana na minha casa. Eu moro num prédio, tem uma área de lazer grande e um sábado alternado a cada 15 dias ele fica com a criança. Fica na companhia de uma babá, porque meu filho tem síndrome de Asperger e ele é acompanhado por uma psicóloga comportamental, por neuropediatra. Descumprir uma ordem judicial envolvendo criança e adolescente acarreta várias punições pedagógicas. Vai depender da gradação e do problema específico caso a caso. Mas no momento em que esse pai ou essa mãe é tolhido de ter o convívio com seu filho, não é só ele que está perdendo, mas sim a criança, porque o direito de ter os pais é do menor. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o advogado Felipe Pinheiro, que é especialista em direito de família. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a guarda compartilhada é regra desde o ano passado. Se um dos pais não quiser, tem que se manifestar perante o juiz? Sim, o interessante é que ele se manifeste perante o juiz para determinar que ele não tem aptidão ou que ele não quer exercer a guarda de forma compartilhada. E assim sendo, levando em consideração o melhor interesse do menor, assim o juiz vai determinar que a guarda fique sendo unilateral, que é hoje a forma secundária da guarda. E tem que apresentar algum argumento convincente para não querer ou simplesmente já não quero ficar com a guarda compartilhada? Olha, Érica, não. Simplesmente ele pode alegar que não quer ficar com a guarda compartilhada. Infelizmente, nesse aspecto, o direito não tem como coagir alguém a amar ou a querer conviver com outra pessoa, né? Caso nenhum dos dois se manifeste, a guarda compartilhada é regra? Vai ser definida imediatamente? Sim, desde o final de 2014 a guarda compartilhada é a regra, então o juiz, independente de haver conflito, litígio ou consenso na separação, né, o juiz já determina que a guarda vai ser exercida de forma compartilhada. Ele analisa apenas se o pai e a mãe, né, são aptos a exercer essa guarda. E se depois da decisão de os dois irem lá à frente do juiz e manifestarem ou aceitarem a guarda compartilhada, um dos dois desiste? Como faz? Então, a guarda é um instituto temporário. Supervindo algum fato que mude a situação, a guarda pode ser requestada novamente, pode ser modificada, então isso é perfeitamente possível. O descumprimento, a gente viu aí que acarreta umas medidas pedagógicas. Quais são elas e como funciona assim, a punição para quem não cumpre essa decisão judicial? Olha, geralmente a guarda compartilhada ela já fica estabelecida dentro de um acordo. Os parâmetros geralmente são estabelecidos pelas próprias partes, pelos próprios pais, levando em consideração o dia a dia e a convivência dos pais com a criança. Dentro desse acordo pode ficar estabelecido sanções, pode ficar estabelecido consequências pelo não cumprimento desse acordo, pelo não cumprimento daquela determinação. Pode haver, por exemplo, uma pena de multa diária de R$100. Isso em relação aos pais, o descumprimento dos próprios pais com relação à guarda compartilhada. Mas a própria lei que estabeleceu a guarda compartilhada como regra, ela traz, em seu artigo 2º, a possibilidade de instituições serem multadas, em multas que podem variar de R$200 a R$500 por dia, em caso de, por exemplo, não fornecer uma informação sobre a criança para um dos pais que tem a guarda compartilhada. Quer dizer, eles têm que conversar entre si, isso é uma regra. Sim, isso é interessantíssimo que aconteça, até para levar em consideração o melhor interesse da criança, que é o principal foco dessa guarda compartilhada. E existe uma regra para a guarda compartilhada? Ou seja, a criança tem que ficar uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, um dia, um mês? Como é que funciona esse compartilhamento da convivência com a criança? Olha só, eu tenho que esclarecer aqui antes que a guarda compartilhada ela é muito confundida no dia
dia a dia com a convivência alternada ou guarda alternada. Na verdade, a guarda compartilhada, o foco dela é a responsabilidade. A responsabilidade é meada, é dividida entre o pai e a mãe. A mãe é tão responsável quanto o pai, para fins de autorização de uma viagem ao exterior, de mudança de endereço do filho, enfim, para qualquer situação que verse sobre o interesse do menor. A convivência alternada, que seria uma forma de guarda que não existe no Brasil, que é uma prática que as pessoas falam, hoje eu vou estabelecer a guarda compartilhada, o meu filho vai ficar 15 dias comigo e vai ficar 15 dias com a minha ex-esposa. Não, isso não é o ponto, isso não é determinado. A guarda compartilhada, ela versa sobre um equilíbrio na convivência, mas o foco dela é a responsabilidade que é dividida entre o pai e a mãe. Exato. E aí, vale o que para essa convivência com a criança? O acordo que os pais fazem, vale ficar durante a semana com a mãe, no fim de semana? Eles que têm que fazer esse acordo e se entrarem mesmo num acordo independentemente da decisão judicial? Olha só, é interessante que eles entrem em acordo em relação à quantidade de dias, por exemplo, ou em relação à forma que vai se dar, eu vou deixar na escola, você busca na escola, enfim. Havendo esse acordo, ele deve ser homologado judicialmente, para que ele tenha uma validade jurídica. Não, esse acordo sendo verbal, desde que ele não seja descumprido, não vai gerar consequências. Se os pais entram em um acordo verbal, estão cumprindo o acordo, ele não vai ter um valor jurídico. Se houver o descumprimento, você pode requestar isso judicialmente. Se os pais estão em conflito no divórcio, por exemplo, e não têm condições de estabelecer um contato consensual para esclarecer esses pontos acerca de se o filho vai ficar tantos dias com um ou tantos dias com outro, o juiz determina que seja feito um estudo psicossocial com equipe multidisciplinar, psicólogos, o promotor auxilia esse estudo também, com psiquiatras, assistentes sociais. Então, feito esse estudo, o juiz pode determinar por si só como vai ficar determinado os dias ou a forma que vai se dar essa guarda compartilhada. E como fica, doutora, a questão dos alimentos aí nesse caso da guarda compartilhada? Então, os alimentos eles não são afetados de forma direta com essa questão da guarda compartilhada. Os alimentos são o Instituto do Direito Civil, a guarda outro Instituto do Direito Civil. Eles caminham junto porque, lógico, a criança precisa também tanto da guarda quanto a questão dos alimentos. Mas os alimentos, o Código Civil determina que ele vai ser pautado com base num binômio, o binômio da possibilidade e da necessidade, onde é levado em consideração a possibilidade das duas partes para cuidar da criança do ponto de vista financeiro, econômico, e a questão da necessidade, o que realmente aquela criança necessita. Então, esses valores, eles geralmente são atribuídos ao pai, mas o que o Código Civil estabelece é que deve haver essa simetria, esse balanço aí em relação ao pagamento de pensão alimentícia, mas que deve haver, lógico, independente da forma de guarda, se for unilateral ou se for compartilhado. Se a guarda for compartilhada aí e por algum motivo do destino, uma doença ou porque um dos pais precisa viajar para um estudo ou trabalho em outro país, vai se ausentar durante o tempo. A guarda continua compartilhada mesmo nessa situação em que um dos pais está impossibilitado por não força de vontade dele, mas assim, de outra causa? Sim, independente de... Se até os pais já morarem em países diferentes ou em cidades diferentes, existe a possibilidade de haver a eficácia da guarda compartilhada, sim. Até porque hoje em dia também você pode utilizar vários meios tecnológicos, Skype, mensagem, telefone, para que você mantenha esse contato com o filho. O importante da guarda compartilhada é que não haja um rompimento de um vínculo, uma diminuição do vínculo do pai com o filho. E, inclusive, os grandes doutrinadores que tratam sobre esse assunto, eles são bem claros do seguinte ponto, em que no divórcio, na separação, o que há é o rompimento do vínculo conjugal. É o esposo com a esposa que perdem o vínculo afetivo ali. Não há necessidade do pai perder o contato com o filho. Quem separou foram os pais. Então, a guarda compartilhada ela veio com o fito de atender esse interesse do menor, para que o menor continue sob responsabilidade dos dois, sabendo que os dois têm a mesma responsabilidade sobre ele, independente de viverem em outro país ou de estarem em uma situação transitória de doença ou o que quer que seja. E evitar também a alienação parental, né? E evitar a alienação parental, lógico. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. A gente agradece muito. Até uma próxima. Ok.